Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos começando nesta noite, domingo, o nosso penúltimo culto gravado aos domingos. É exatamente isso que eu estou te dizendo. A partir do primeiro domingo de outubro, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, nós estaremos retornando às nossas atividades no tempo, com algumas restrições. Por isso eu gostaria de iniciar este culto neste momento, transmitindo este aviso, também te pedindo para estar dando o seu joinha, compartilhando, se inscrevendo no canal da Igreja Metodista, porque tudo isso nos ajuda bastante na divulgação do Evangelho. Fique atento, querido e amado irmão, aos comunicados que estarão sendo lançados, porque o retorno será com algumas restrições e nós continuaremos fazendo as transmissões online, porém no sistema live, ao vivo. Então nós estaremos aí estamos trabalhando muito forte e se Deus quiser, a partir do primeiro domingo de outubro, nós estaremos retornando às atividades presenciais no templo. Eu quero convidar você, juntamente com a sua família, a fechar os olhos. Nós estaremos consagrando ao Senhor este tempo de louvor, este tempo de adoração, momento em que eu e você buscamos a face do Senhor como igreja, celebramos a comunhão. Não estamos ainda juntos, mas nós cremos no poder do nosso Deus. Paizinho querido, eis-nos aqui diante da sua presença. Pedimos ao Senhor, Pai, que durante a ministração deste culto possamos ser envolvidos com a sua presença. Por isso, pedimos também, perdoa os nossos pecados, purifica as nossas vidas, sara-nos, ó Pai, de tudo aquilo que não provém do Senhor, liberta-nos das cadeias do pecado, Deus, traz purificação, abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, abra, Pai, a nossa mente, abra o nosso coração, porque nesta noite, mais uma vez, queremos ter uma experiência contigo, queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo, por isso te pedimos, ó Deus, ministra sobre nós a sua presença, ministra sobre nós a sua graça, manifesta o seu poder em nosso meio, é a oração que fazemos em nome de Jesus, amém. Olá, querida igreja, que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Espero que o culto de hoje fale ao seu coração através das ministrações, que o Senhor possa falar contigo, que nós possamos estar sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar no nosso coração nessa noite e nos fazer pessoas melhores e nos aproximar mais do Senhor, nos fazer mais apaixonados por Ele. Hoje eu trago um versículo para os irmãos que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 3 e do versículo 11 ao 12, que diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como os irmãos podem perceber, né, esse versículo ele nos fala sobre disciplina e repreensão, né? Naturalmente nós somos às vezes corrigidos ou chamados a atenção por alguma coisa que nós fazemos de errado, sofremos algumas críticas, né, de pessoas próximas a nós e nós nos sentimos desconfortáveis diante disso, né? A verdade é que nós não gostamos de ser corrigidos, de ser repreendidos, né? Porém, apesar de tudo, é importante a gente aprender com essas contrariedades daquilo que nós fazemos, né? Com as críticas que nós recebemos. E desde a infância nós somos repreendidos pelos nossos pais, né? Por aquilo que às vezes eles nos ensinam e que nós vamos ao contrário daqueles valores que eles nos passaram, né? E assim como diz no versículo, né? Que o pai que ama o filho repreende. E apesar disso ser constrangedor, de ser difícil, né? A gente precisa levar de maneira positiva as críticas que a gente recebe, porque isso nos ajuda a crescer e amadurecer, né? É isso que nos amadurece. E como nós podemos ver no versículo, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela também nos repreende, ela nos ensina, ela nos adverte.
E ela nos mostra em diversas áreas da nossa vida que estamos errando, né? Aquilo que não estamos fazendo de acordo com o que o Senhor agrada. Ela nos mostra e ela nos dá como exemplo Jesus, né? Para termos Jesus como alvo a ser seguido e para nós encararmos as coisas que nós fazemos de errado nas nossas vidas, tendo alvo Jesus, para que nós possamos melhorar, para que possamos corrigir, né? E através da palavra do Senhor, nós podemos entender que nós nem sempre estamos certos, né? E que nós precisamos do Senhor, nós precisamos de Deus para nos ajudar com essas questões, né, que nós temos nas nossas vidas. E o Senhor, como ele fala nesse versículo, né? Deus, ele nos repreende de uma forma amorosa, né? É porque ele nos ama que ele nos adverte, que ele nos disciplina. E nós precisamos aceitar essa correção do Senhor, né? E não ser orgulhosos, como nós somos muitas vezes com alguém que nos critica, que faz alguma crítica referente àquilo que nós pensamos e achamos diferente das pessoas. Então, aceitar a disciplina que Deus, a correção que Deus quer colocar sobre as situações em que fazemos de errado, né? Nós podemos tirar algumas lições, então, desse versículo, né? Para a gente não aceitar a repreensão nem do Senhor e nem das pessoas de forma sempre negativa, né? Para a gente retirar algo bom e aprender com a situação. E como no próprio versículo diz, para que a gente não fique triste com a crítica, para que a gente não fique triste quando nós formos repreendidos, porque Deus, ele pode usar qualquer situação, né, para o nosso crescimento pessoal, para o nosso crescimento espiritual também. E a gente precisa, na verdade, também admitir e humilhar, né? Admitir o nosso erro, admitir que nós somos falhos e orar ao Senhor para que Ele nos conserte, né? Pedir a ajuda de Deus para que Ele possa tirar de nós esse sentimento de orgulho quando somos repreendidos, né? Nós possamos também buscar ser encorajados pela disciplina do Senhor, pela repreensão que Ele nos faz, né? E acredito que a lição maior, que a gente possa sempre olhar para Jesus, olhar para Cristo como o modelo da perfeição da humanidade, né? Para que Ele nos ajude a ser melhor, né? A sempre pensar o que Jesus faria, como Jesus seria, e assim também nós agirmos. Amém? Então, que nós possamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor Jesus, Pai, nós queremos te pedir nessa noite, Deus, que o Senhor nos ajude a perceber os nossos erros, Deus, e aceitar, ó Pai, a sua correção, aceitar a sua disciplina, ó Pai. Nós sabemos, ó Deus, que nós somos falhos, Pai, e nós admitimos, Senhor, que nós precisamos de Ti para a nossa correção. Ajude-nos, ó Deus, a amadurecer nessa questão, ó Deus. Ajude-nos, ó Pai, a entender que sem Ti nós não somos nada, ó Deus, e que sem Ti nós não podemos mudar, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus, abençoa a sua igreja, abençoe, ó Pai, o culto que vai acontecer, ó Pai. Que possamos estar atentos, abertos àquilo que o Senhor tem para nos falar. Toque nos nossos corações, que o Espírito Santo possa falar conosco, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das
as ondas olharei. Mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Queridos irmãos e irmãs, como nós sempre temos falado, fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas é uma demonstração que consagramos ao Senhor a nossa vida financeira. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Deus, quando olha para a sua vida financeira, Ele está se agradando da maneira como você tem administrado os seus recursos financeiros? Deus, quando olha para mim, será que Ele está se agradando da maneira como eu tenho administrado as bênçãos financeiras que Ele tem me dado? Esse questionamento nos faz refletir sobre o que talvez esteja atrapalhando a gente viver as bênçãos e as promessas do Senhor para as nossas vidas. O nosso Deus é abençoador. Ele ministra bênção, graça na vida de todos aqueles que o buscam. Quando nós também entregamos a nossa vida financeira, Ele manifesta a bênção dele também em nossas vidas, nos nossos recursos, nas nossas finanças, no nosso emprego. Por isso, seja fiel ao Senhor e experimente toda a glória, toda a graça, todo o poder e toda a bênção que Ele tem para a vida dos seus filhos amados. Nós continuamos incentivando os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor através de depósitos ou transferências bancárias na conta da Igreja Metodista no Banco do Brasil. Nós deixaremos os dados aqui para que os irmãos possam anotar. Feche seus olhos. Nós estaremos consagrando ao Senhor a nossa vida, as nossas finanças, o dízimo, a oferta, fazendo o nome dele ser engrandecido nos nossos corações. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Exaltamos ao Senhor, porque a tua mão tem sido estendida sobre as nossas vidas. Neste momento, Pai, consagramos ao Senhor mais uma vez os dízimos, as ofertas, a vida de cada irmão, cada irmã que tem permanecido fiel ao Senhor. Deus, não deixe faltar o sustento, não deixe faltar a provisão, traga multiplicação, Deus. Faça milagres acontecerem na vida da tua igreja, prospere no emprego, Pai, trazendo portas abertas, abençoe, Deus, os negócios, não deixe a crise financeira bater a porta dos teus filhos, mas que durante todo o período das nossas vidas possamos experimentar o seu cuidado, o seu amor, o seu sustento, a sua provisão. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Boa noite, igreja, tudo bem? Eu tô com muita saudade de vocês e de todo mundo. Hoje eu vou falar de 1 Coríntios 13:13. Portanto, agora existem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Amém?
alegria um dia do do Senhor Senhor é é a nossa nossa força. força. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês já perderam alguma coisa? Ah, perder alguma coisa é muito ruim, né? Pois é, a Bíblia nos conta uma história sobre isso. Hoje nós vamos contar a história da moeda perdida. Certa vez, uma mulher possuía 10 moedas de prata. E essas moedas eram muito preciosas para ela. E ela cuidava com muito carinho. Mas certa vez, ela observou que estava faltando uma moeda. Então, ela foi contar para saber direitinho. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ela pensou: eu perdi a minha moeda. Será onde está a minha moeda? Então, ela pegou uma lamparina e foi procurar a moeda no chão. Procurou e não encontrou. Depois, ela pegou uma vassoura e varreu cuidadosamente. Foi varrendo e de repente ela encontrou a moeda. E ela ficou tão feliz, que ela foi comemorar, festejar junto com as amigas dela e as vizinhas. Então, criança, assim como aquela moeda era importante para aquela mulher, você também é importante para Deus. Lá na Bíblia, em Mateus 10, verso 30, diz assim: e até os próprios cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não se preocupem, vocês valem mais para ele do que muitos pardais. Uau! Como somos importantes para Deus, né, crianças? Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por esse amor tão grande. Amém, crianças? Tchau! Queridos irmãos e irmãs, neste momento da reflexão da Palavra de Deus, eu quero convidar você, juntamente com a sua família, a estar acompanhando a leitura das Sagradas Escrituras no livro de Jeremias, capítulo 29, a partir do versículo 4, e a palavra do Senhor nos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês,
os encorajem a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Te convido a fechar os seus olhos e vamos clamar a presença de Deus para que a palavra dele possa gerar em nós o efeito pela qual o Senhor determinou. Senhor amado, eis-nos aqui mais uma vez diante da sua presença. Queremos, ó Deus, nos diminuir diante da sua glória, diante da sua majestade e pedir que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que cada irmão, cada irmã, cada vida, cada família que neste momento está abrindo o coração para o Senhor entrar, o Senhor possa fazer morada, trazer transformação, purificação. Abra, Pai, a nossa mente e as nossas vidas para recebermos a semente preciosa. Que esta semente germine, cresça, frutifique para louvor e glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, hoje é dia 20 de setembro de 2020. O nosso primeiro culto online aconteceu no dia 22 de março de 2020. Isso significa que daqui a 2 dias nós estaremos completando aí 6 meses de isolamento social na igreja. 6 meses que as portas do templo não estão sendo abertas, estamos nos reunindo em nossas casas, cultuando ao Senhor de uma maneira diferente, de uma maneira que nós não estávamos acostumados. Ao longo deste tempo, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu na sua vida, muita coisa aconteceu na minha vida, muitas realidades, muitos desafios, muitas lutas, algumas realidades um pouco felizes, outras realidades mais tristes, mas o fato é que já fazem 6 meses que nós não estamos tendo a mesma convivência que nós tínhamos. Queridos irmãos, as consequências da pandemia e da quarentena, de uma forma ou de outra, têm impactado a vida de todos nós. Alguns com maior intensidade, outros com menor intensidade, mas o fato é que todos nós temos sofrido um pouco de consequência, nós temos sofrido um pouco com os efeitos da quarentena e dessa pandemia. Queridos irmãos, uma coisa também que nos chama a atenção é que ninguém imaginava que este tempo de quarentena iria perdurar tanto assim. Ninguém pensava que a gente ia ficar tanto tempo em isolamento, tanto tempo longe, apesar das flexibilizações, ninguém também ainda sabe ao certo o que vai acontecer nos próximos meses. Nós vivemos aí algumas realidades em alguns lugares do Brasil, onde houve uma flexibilização, voltou-se atrás. Aqui mesmo em Sumaré, quantas vezes o comércio abriu e fechou durante este tempo. Então, nós estamos aí vivendo tempos de incerteza, tempos de insegurança. E quando nós estamos passando por incertezas, por insegurança, nós temos uma tendência natural de procurar respostas. Nós temos uma tendência natural de procurar explicações. Nós temos uma tendência natural de procurar uma solução para os problemas. Existe um ditado que diz que o mundo é movido pelas perguntas. Se todos nós tivéssemos as respostas para todos os momentos, nós não estaríamos talvez ansiosos, nós não estaríamos talvez meio preocupados, nós estaríamos bem tranquilos, porque a gente já tem a resposta. O fato da gente não saber o que vai acontecer ou como as coisas irão acontecer nos deixa assim meio com o pé atrás, meio ressabiados,
Alguns, estão um pouco mais atingidos, outros menos, porém esta é a realidade. Queridos irmãos, nós precisamos entender que apesar do mundo ser movido por perguntas, apesar da insegurança nos tirar do lugar de conforto e nos colocar numa posição de procurar respostas, nós temos que tomar muito cuidado, porque quando nós estamos passando por incertezas, inseguranças, nós também somos muito suscetíveis a cairmos em armadilhas terríveis em nossas vidas. Armadilhas que nos impedem de viver o centro da vontade de Deus. Impedem de vivermos aquilo que é a vontade de Deus. Impede de nós vermos a promessa do Senhor. O texto, queridos irmãos, que nós lemos, ele narra uma história um pouco semelhante a isso que eu trouxe agora para os irmãos. Momento de incerteza, momento de insegurança, momento em que o povo buscava uma resposta, o povo buscava uma explicação, o povo de Deus buscava uma solução, mas o povo estava caindo numa armadilha que, ao invés de colocá-los no centro da vontade de Deus, estava distanciando o povo da vontade do Senhor. Jeremias, ele foi um profeta que viveu momentos profundos na história de Israel. Ele começou ali a sua jornada ministrando, denunciando os pecados do reino de Judá, e ele começou a dizer para o povo que se o povo não se convertesse, o povo ia acabar sendo escravizado pelo o rei da Babilônia, e o que de fato aconteceu. Jeremias, ele viveu o momento antes da invasão da Babilônia em Israel e o momento depois desta invasão. Tanto é que nós temos na Bíblia o livro de Lamentações de Jeremias, onde Jeremias lamenta tudo aquilo que havia acontecido em Israel, em Jerusalém, no templo, e ele chora por tudo aquilo que ele tinha esperança, ele tinha expectativa de que haveria mudanças em Israel, no meio do povo, mas isso não aconteceu. Bem, Jeremias agora ele fica em Jerusalém, ele não foi levado para a Babilônia. O povo da Babilônia decide deixar Jeremias juntamente com aqueles que não tinham interesse. Destruíram toda a cidade de Jerusalém, deixaram lá alguns gatos pingados, inclusive Jeremias. E Jeremias escreve uma carta. E nessa carta ele está falando as palavras de Deus para o povo que está agora lá na Babilônia. O povo que está exilado, o povo que está escravizado é alvo de uma palavra do Senhor, uma carta que Jeremias escreve, trazendo uma mensagem para o povo. E a mensagem que Jeremias está mandando para o povo, como de sempre, como de costume, não era aquilo que o povo gostaria de ouvir. Nós vemos, no livro do profeta Ezequiel, que o povo de Israel desta época era um povo de coração muito duro, era um povo difícil, era um povo que não se quebrantava diante da palavra do Senhor, e Jeremias traz uma palavra totalmente na contramão daquilo que o povo gostaria de ouvir. Que palavra era essa? Enquanto o povo estava lá na Babilônia, tinha sido levado como cativo, tinha sido levado como escravo, o povo desejava voltar para a terra de Israel, o povo desejava voltar para Jerusalém. E lá naquele meio eles começavam a clamar a Deus, falando assim: olha, nós vamos voltar porque nós somos o povo escolhido do Senhor, nós somos o povo a quem Deus libertou do Egito. Da mesma forma como o Senhor nos libertou do Egito, Ele vai nos libertar desta região e Ele vai nos trazer de volta. E lá no meio daqueles que estavam ali clamando, buscando ao Senhor, surgiram alguns homens falando que isso iria acontecer de maneira muito rápida. Isso iria acontecer dentro de pouco tempo. Logo, logo o povo iria voltar para a sua terra. E Jeremias diz assim: não é isso que vai acontecer com vocês. Vocês não vão voltar para cá assim tão rápido. Vocês vão passar aí 70 anos na Babilônia. Vocês vão ficar escravizados aí na Babilônia durante 70 anos.
Então parem de achar e parem de buscar ao Senhor, pedindo para voltar para Jerusalém, porque vocês não vão voltar enquanto não se cumprir o prazo de 70 anos. Olha que coisa, queridos e amados irmãos, a palavra do profeta é uma palavra muito dura. Enquanto o povo estava ali esperando retornar para Jerusalém dentro de pouco tempo, o profeta está dizendo em nome do Senhor que eles iriam ficar lá durante 70 anos. Ou seja, uma geração inteira iria se perder na Babilônia. Uma geração inteira iria morrer como escravo e não iria voltar para a terra de Jerusalém, a terra que o Senhor tinha preparado. Queridos irmãos, nessa noite, o Senhor quer ministrar uma palavra aos nossos corações, para nós entendermos um pouco de como devemos desenvolver o nosso relacionamento com Deus e não cairmos em armadilhas que nos afastam da vontade de Deus. Primeiro, entenda e aceite a vontade de Deus. O povo ficava sonhando em retornar para Jerusalém. O povo ficava sonhando em retornar para a terra prometida, quando era a vontade de Deus que eles permanecessem na Babilônia. Queridos irmãos, o povo tinha feito aquilo que o Senhor não agradava, e eles estavam colhendo os frutos do pecado. O povo da Babilônia veio ali invadir Israel, trazendo o juízo de Deus sobre eles. O povo não ouviu a voz do Senhor, e agora eles estão sofrendo as consequências. Se nós fôssemos fazer um paralelo com esta realidade que nós estamos enfrentando, é óbvio que ninguém sabe os motivos pelos quais essa pandemia, esse vírus apareceu. Mas o fato é que Deus permitiu. Deus permitiu passarmos por esta pandemia. Deus permitiu que nós passássemos por este período de dor. Deus permitiu que nós passássemos por esta luta. E nós precisamos entender que a vontade de Deus está sendo feita, porque Deus está assentado no trono, Ele não perde o controle de absolutamente nada. E se Deus está permitindo que nós passássemos por esse problema, se Deus permitiu que nós passássemos por esses problemas, por essas dificuldades, Ele está cumprindo a sua vontade. E nós precisamos entender isso. Senão a gente vai ser igual o povo de Israel aqui, na época de Jeremias, que começa a falar um monte de besteira, começa a sonhar com um monte de coisa que não tem nada a ver. E nós temos visto isso acontecer. Logo no início da pandemia, muitas igrejas aí, muitos líderes começaram a dizer besteiras do tipo: coronavírus não atinge família de cristão, se você só vai ser contaminado quem estiver em pecado, e quando de fato não, vimos muitas pessoas, infelizmente, morrendo, homens e mulheres de Deus, passando por lutas, por dificuldade. Talvez você está sofrendo profundamente com o problema da pandemia, da quarentena, do isolamento. Talvez você está sendo testado, a sua fé está passando por momentos muito difíceis neste período, mas nós precisamos entender e aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Queridos irmãos, nós precisamos parar de ficar sonhando com aquilo que não vai acontecer e passar a viver onde e como Deus quer que nós vivamos. O povo de Israel estava sonhando em voltar para Jerusalém, sonhando em voltar, em cultuar no templo, voltar e estar ali junto com todo mundo. E Deus está dizendo para eles assim: olha, não é isso que vai acontecer. Parem de sonhar com isso, parem de pedir essas coisas, porque eu não vou fazer isso. Eu já determinei, vocês vão ficar 70 anos aí escravizados. 70 anos vocês vão passar aí. Mas Deus, Ele começa a dizer para o povo: por isso, vivam aí, busquem a minha presença aí. Não queiram buscar a minha presença fora dos muros das regiões da Babilônia, porque vocês estarão aí. Por isso, querido e amado irmão, nós precisamos entender
e aceitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Se ainda nós não passamos por toda esta fase, se nós ainda não conseguimos passar por este processo, é porque é da vontade de Deus. Aquele que vive de acordo com o Senhor, aquele que entregou a sua vida para Jesus, vive de acordo com a vontade de Deus. Quem não aceita a vontade de Deus para a sua vida, fica paralisado, não prospera, vive frustrado e não desfruta as promessas do Senhor. E era isso que estava acontecendo com o povo. O povo não queria construir casa, o povo não queria casar, o povo não queria dar as suas filhas em casamento, o povo não queria orar pela cidade, o povo não queria orar pelo império da Babilônia, o povo não queria fazer nada disso, porque ficava sonhando em voltar para Jerusalém. Mas a vontade de Deus é que eles permanecessem na Babilônia. E por isso Deus fala com eles: olha, orem pela Babilônia, orem, construam casas, sejam prósperos aonde eu estou colocando vocês. Clamem a minha presença aonde eu estou colocando vocês. Talvez, queridos irmãos, você não está vivendo da maneira como você gostaria, mas entenda isso no seu coração. Nada acontece nas nossas vidas que não esteja de acordo com a vontade do Senhor. E quando nós estamos rejeitando a vontade de Deus, nós ficamos sonhando com aquilo que não vai acontecer, desejando aquilo que não vai chegar, pedindo algo que o Senhor não vai nos dar, vivendo frustrações, tristezas, amarguras, decepções e nos afastando da promessa do Senhor. A segunda lição que eu vejo aqui neste texto, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é esta: não coloque palavras na boca de Deus. Quando nós não aceitamos a vontade de Deus para as nossas vidas, quando aquilo que Deus está fazendo conosco, está ministrando em nossas vidas, é algo que nós não queremos aceitar, nós começamos a procurar soluções, começamos a procurar justificativas em todos os lugares, inclusive na palavra de Deus. Começamos a fazer com que os nossos desejos sejam cumpridos e utilizamos até a Bíblia para isso acontecer. Olha que versículo interessante, o versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Ou seja, o povo estava com muito desejo de voltar para Jerusalém, voltar para Judá. E por isso começaram a surgir diversos profetas, diversas pessoas ali no meio deles, falando palavras: não, vocês vão voltar mesmo, porque vocês são povo de Deus, vocês foram escolhidos pelo Senhor, o mesmo Deus que libertou do Egito, é o Deus que vai libertar vocês aqui da Babilônia, e isso vai acontecer de maneira rápida. E Deus está dizendo para eles assim: não deem ouvidos a esses homens, não deem ouvidos a eles, porque vocês estão se alimentando de promessas falsas, profecias erradas, de mentiras, porque vocês estão desejando muito algo que não vai acontecer. E muitas vezes, nas nossas vidas, tomamos decisões erradas, falamos besteiras, agimos de maneira completamente errada, porque desejamos algo no nosso coração. E até encontramos na Bíblia, palavras para nos fazer acreditar em coisas que Deus não está nos prometendo, em coisas que Deus não está mandando a gente fazer, em coisas que o Senhor não vai nos dar. E aí depois, quando a gente não recebe, a gente fica frustrado e coloca a culpa em Deus. Mas o problema está em nós. Nós precisamos ler a palavra de Deus não a partir daquilo que nós desejamos. Precisamos ler a palavra de Deus a partir daquilo que Deus quer, a partir da vontade de Deus, a partir daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Porque a palavra de Deus não é um lugar onde eu e você vamos encontrar, o cumprimento dos nossos desejos, aquilo que eu quero. Não, nós encontraremos a vontade de Deus. E tem muita gente sendo enganado por falsos profetas da nossa época, porque querem muito alguma coisa e encontram pessoas que estão dizendo exatamente aquilo que eles querem.
e não querem abrir os olhos para a palavra de Deus, não querem abrir os olhos para a vontade do Senhor. E o povo estava fazendo isso. E Deus, através de Jeremias, manda essa carta falando: parem com isso, parem de colocar palavras em minha boca, eu não estou falando nada disso, vocês vão ficar aí 70 anos. E a escolha do povo era uma escolha muito simples. Passaram 70 anos ali, frustrado, abatido, esperando Deus fazer uma coisa que ele não faria, ou passar 70 anos na Babilônia, gozando do cuidado de Deus, celebrando a presença de Deus, se alegrando no Deus que transforma todas as coisas. Gostaria nessa noite de concluir esta ministração trazendo uma frase para o seu coração. Muitas das vezes, Deus permite que a dor, o sofrimento e a dificuldade cheguem em nossa casa para que possamos reavaliar o nosso relacionamento com Ele. Preste bastante atenção, querido e amado irmão. Deus não permite que problemas e dores venham em nossas vidas para a nossa destruição. Se você entende que é filho de Deus, você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você e eu precisamos entender que toda a ação de Deus para com as nossas vidas coopera para o bem. E este bem não significa que essas coisas vão trazer para nós prosperidade financeira, não. Coopera para o nosso bem em termos de relacionamento com o Senhor. Deus muitas vezes se utiliza da dor, do sofrimento, para que nós possamos olhar e reavaliar a rota da nossa vida. Para onde as nossas decisões estão nos conduzindo? O que nós estamos fazendo? O que isso vai gerar nas nossas vidas e no nosso coração? Quando nós corrigimos a nossa caminhada em direção a uma vida mais íntima com o Senhor, podemos desfrutar das suas promessas. E é isso que Deus ele vai falar no final. Eu é quem sei o plano que eu tenho para vocês. São planos de bem e não são planos de mal. Não são planos de morte. São planos para fazer vocês prosperarem. Mas não adianta querer prosperar aonde eu não mandei vocês prosperarem. A prosperidade, a bênção, a graça não está no fato de nós pertencermos ou não ao povo de Deus, como o povo de Israel ali estava dizendo. A bênção está em nós estarmos no centro da vontade de Deus. Tinha muitos ali que pertenciam ao povo de Deus, ao povo de Israel, mas estavam vivendo uma vida sem prosperidade, sempre angustiada, paralisada, cheia de medo, porque não queriam viver o centro da vontade de Deus. Não importa, querido e amado irmão, onde nós estejamos, se nós estamos na Babilônia, ou se nós estamos em Israel, se nós estamos em Jerusalém, se nós estamos no templo, ou se nós estamos em casa, o importante é saber se nós estamos no centro da vontade de Deus. Porque no centro da vontade de Deus existe consolo, no centro da vontade de Deus existe correção, no centro da vontade de Deus existe purificação, no centro da vontade de Deus existe a bênção. Por isso, nessa noite, eu quero te incentivar a ser mais preocupado em estar no centro da vontade de Deus, a entender a vontade de Deus para a sua vida, a entender aquilo que o Senhor quer fazer em sua vida, aquilo que o Senhor quer ministrar em seu coração. Quero te incentivar a não ficar reclamando das coisas que ainda não aconteceram na sua vida, agradecer por aquilo que já aconteceu e buscar de Deus um relacionamento mais íntimo, um relacionamento mais próximo, porque assim eu e você estaremos novamente no centro da vontade de Deus, caminhando em direção aos seus propósitos. E a Babilônia, que poderia ser um lugar de escravidão e de tristeza, pode ser um lugar de prosperidade. Esta pandemia, que poderia ser algo que viesse a nos desanimar, tirar de nós a nossa fé, pode ser um grande instrumento de Deus para nos fazer ser reavivados, reacender a chama de Deus sobre as nossas vidas. Tudo isso que talvez seja motivo de vergonha e de tristeza, pode se transformar em motivo de alegria. Por isso, busque ao Senhor, busque a vontade de Deus, e você receberá todo o amor e verá ser cumprida em sua vida todas as promessas de Deus. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.
Querido e amado irmão, você que porventura durante a ministração deste culto gostaria de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou você que está afastado e quer se reconciliar com Cristo, nós queremos te conhecer. Nós deixaremos aqui um número de telefone para que você possa entrar em contato. E a partir deste contato, nós estaremos caminhando junto, orando pela sua vida, nos dispondo a continuarmos aí na luta. Não se esqueça, Deus tem promessa para a sua vida, Deus quer te abençoar. Diga sim ao chamado de Jesus e você experimentará coisas grandes e maravilhosas. Fique na paz de Cristo, em nome de Jesus. Permitir que o fogo roube a minha alegria. Lutas servem para ensinar a dependermos de Deus todo dia. Se o meu momento é chegado e estou sendo provado, participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo, já vai passar, Deus vai transformar em alegria o meu lamento e não demora. Da fé, vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas sei que vou conseguir. Igreja abençoada do Senhor, é com muita alegria que nós temos colocado todos os conteúdos no Facebook, no YouTube, para que a palavra de Deus possa alcançar vários lugares que nós jamais imaginaríamos. E por isso eu gostaria de pedir ajuda, de se inscrever no canal da Igreja Metodista no YouTube, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, curta e compartilhe a página no Facebook e vamos juntos continuar semeando a palavra de Deus para todos. Todos são alvos da graça de Deus e eu e você somos instrumentos do Senhor aqui nessa terra. Recebamos a bênção do Senhor e que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença poderosa e a comunhão com o Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre a nossa semana, que possamos experimentar o sobrenatural de Deus, que possamos ser conduzidos pela presença do Senhor, que possamos experimentar a grandeza do Espírito Santo em cada decisão, em cada palavra, em cada pensamento, em cada sentimento, em cada atitude. Que possamos glorificar o Senhor, porque Ele é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor para todos sempre. Querido e amado irmão, que possamos ter uma excelente semana, cheia da presença do Senhor. Não se esqueça, esteja no centro da vontade de Deus. Aceite o plano de Deus para a sua vida e você experimentará promessas maravilhosas sendo cumpridas em sua vida, em sua história. Deus abençoe, fique na paz de Cristo e até a nossa próxima transmissão.